Vamos lá, gente. Então, mais uma vez, bom dia. Vamos, para a aula de hoje, nossa quarta aula aí sobre a área da parte de matemática, a parte de geometria, tá? E hoje a gente vai falar aí de área. Então, eu propus aqui para vocês, bem rapidinho, né? Vou continuar aqui a aplicação, tá? Então, essa aplicação aqui eu vou. Opa, perdão. Peraí, gente, perdão aqui. Essa aplicação. Eu vou lembrá-los vocês que foi da última aula e depois a gente vai seguir aqui as figuras planas, né? Dentro dessas figuras planas, né? Eu vou estar falando aqui, na verdade, de quem? Do triângulo, do quadrado, do retângulo, losango, trapézio, outras figuras, tá? E aí a gente vê aí a questão das dúvidas, tá bem? Então vamos lá. Eu sempre gosto aí da gente compartilhar como você está hoje, né? De 1 a 5, né? Estamos gravando hoje aqui, está um pouco de frio, né? Principalmente na capital aqui em São Paulo, né? Então, esse friozinho aí, mas vamos lá, vamos nos organizar aí e vamos estar firme aí na aula, tá? Qualquer coisa, vocês sabem, pode me chamar aí, eu também estou acompanhando aqui o chat e qualquer coisa vocês podem me chamar e aqui que vocês escreverem aí, eu pego aí também, tá bom? Então, vamos lá. Vamos seguir aqui desse princípio que eu sempre comento, né? Mas só rapidinho, né? A gente vai pensar nessa questão aqui desse princípio, né? O que que rola aqui? Peraí, deixa eu só tirar isso que tá. Aqui a caneta, beleza. Né? Esse princípio, e aí a gente tem aqui, a gente pode começar. Hoje a gente vai começar bem rápido pelas aplicações, vamos ver essa questão dos conceitos, e aí a gente vai usar aqui muitos mecanismos matemáticos, que são os cálculos propriamente dito, para que nós possamos aí entender todo esse processo, tá? E vamos lembrar, né, que a gente tem dentro desse princípio que eu compactuo aí com vocês, a questão das habilidades, a questão cognitiva, a questão do emocional, e aí tem outras questões aí, mas que hoje a gente vai estar trabalhando aí principalmente algo mais específico. Qual que era o problema? Qual que era a aplicação? O problema era o seguinte, né? O problema era você é um consultor em matemática, em geometria área, né? E você tinha uma situação. Foi proposto um problema de geometria, né, de cálculos de áreas. Com isso, você e a sua equipe, né, vamos imaginar que vocês são os consultores, terá que resolver e dar solução eficaz a um problema. Então, qual que era o problema? Qual que era a aplicação? A família do senhor e da senhora Francisca, né, quer trocar o piso da cozinha. É uma situação que acontece, né? Pode ser o piso da cozinha, poderíamos pensar, né, em alguma coisa na sala, enfim, a gente, né, tinha essa e tem essa proposta aí. Eles moravam em uma casa térrea e por isso eles conversaram e discutiram que precisavam de analisar 4 itens, né, para trocar o piso. Não era só chegar lá e trocar ou algo parecido com isso. Então, primeiro, precisava saber o tamanho da cozinha, depois precisa comprar o piso da cozinha ou, né, precisa saber quanto que vai custar o que o piso e a mão de obra, né, se eles vão colocar ou outra pessoa vão colocar, e aí eles precisam organizar tudo isso que é um custo total. Na verdade, a gente acaba fazendo tudo isso, né, e sem pensar muito, né? Então a gente faz todas essa análise mesmo, vou trocar e pronto, acabou, né? E a gente, né, nem percebe, na verdade, o que a gente faz, né? Mas a gente faz todos esses cálculos aí para a gente estar organizando tudo isso, tá bem? Então vamos lá. Então o que que é proposto? Proposto é o seguinte, agora, né? Agora vamos ajudar o casal, né, a resolver esses 4 itens. Nós somos os analistas. Piso para ser usado no chão, azulejo na parede, só uma análise. E aí, vamos lá, analisando o tamanho da cozinha. Né? E aí eu precisei, na última aula, vou só repassar aqui só para a gente situar, né? O que que eles precisavam medir, né? Quais eram os instrumentos de medida que é possível medir a cozinha,
né? Então, eles precisavam medir a cozinha. Então, quais eram os instrumentos que precisavam medir, né? A medida... Oi, Emerson, bom dia. A medida, né, será em centímetros ou em metros, né? Como que será tudo isso? Então, a primeira coisa que a gente tem que ajudá-los, né, a pensar, como que vai ser esse tamanho dessa cozinha? Será que faz diferença, né, se eu pegar uma régua, se eu pegar uma trena, se eu pegar uma madeira de medida tal, não sei, né? Então, a gente pensa, né? A gente pensa, né, numa situação, por que que eu estou trabalhando nessa situação com vocês, né? Porque muitas vezes o cálculo que a gente vai fazer hoje, né, ele tem, por exemplo, nós estamos aqui nos preparando para o Enem, né, e esse cálculo ele tem, do Enem principalmente, coisas que vai além só do cálculo. Então a gente precisa entender, precisa interpretar, precisa, né, ir a fundo nessa situação. É isso que eu quero mostrar para vocês. A partir da próxima aula, a gente já vai começar a fazer exercícios né, baseando no Enem, vocês vão entender melhor isso. Então, por isso que eu quero prepará-los nesse sentido, para entender a situação, entender o problema, raciocinar, pensar em várias possibilidades, para quando eu chegar na hora, eu estar preparado aí para resolver esse tipo de situação. Tá? Então, essa daqui era a análise da cozinha. Como a gente vai medir, eu preciso pensar como que eu vou medir. Como que ele mediu? Como que eles vão medir? Né? Será que, e quais os instrumentos? Ah, vou medir, tá bom, mas e agora? Vou medir com o quê? Né? Ah, qual será a unidade que vai ser medido? Faz diferença? Sim, faz muita diferença. Porque os pisos é dado em centímetros, mas as áreas é dado em metros quadrados. Ixi, professor, será que eu vou ter que fazer uma relação de centímetros com metros quadrados? E se eu fizer, o que que eu preciso fazer? Um metro quadrado tem quanto? Um metro tem quantos centímetros? E assim por diante, tá? No piso, olha só que interessante. Como eles vão escolher o piso, né? Porcelanato, na loja, online ou presencial? O que que você recomendaria? Então, o que que a gente pensa? Olha, as pessoas vão comprar um piso, contratar a gente para pensar sobre isso. Como que seria esse piso? Esse piso vai ser, eles já escolheram, né? Já direcionaram, é um porcelanato. O que que você recomendaria? Que ele vai na loja online, vê o piso, vê como que é, vê a espessura, vê tudo isso, ou ele vai, né, pensando no presencial, né? Vamos lá, vou levar ele lá, vou mostrar, vou mandar foto, enfim. Ou senão ele vai fazer, não, vou fazer tudo isso online, né? Você pode fazer, obviamente, tudo isso online, ver qual é o preço mais barato, fazer comparação de preço, né? Uma série de coisas. Porque, repito de novo, né? Isso é importante? Isso é mais do que importante, isso é essencial, né? Isso é essencial para você, para nós pensarmos nas situações, né? Não é simplesmente, eu quero um piso porcelanato, qual piso? Tal. Não, não é assim que funciona, né? A gente tem que orientar as pessoas a pensar. Então, o que eu quero fazer, a gente pensar sobre isso. Para que o piso tem que Bom ser, dia, para saber professor. o tamanho, cor, né, qualidade, entre outras coisas, como que você orientaria, né? Então, é importante também nós como a ideia de ser consultores, como que você vai orientar o seu cliente a pensar nisso tudo? Existem vários tipos de piso porcelanato, né? Quais são os tamanhos adequados? Será que uma peça grande, né, já facilita o processo? E a limpeza dela, como que vai ser? Ah, se eu compro uma peça mais barata, por exemplo, né, e aí o material não é tão bom, será que compensa? Ah, não. Você pegar também uma peça muito caro, vai ficar muito caro para colocar o piso da cozinha. Então, o que que a gente tem que fazer? A gente tem que orientar ele, vamos pensar mais ou menos no mediano. É mais ou menos isso que funciona. É isso que o Enem também traz para vocês terem uma situação, para vocês pensarem. Obviamente que ele vai dar as respostas, eles vão dar os dados para vocês. É isso que a gente vai fazer também. Então, repara que eu tô criando com vocês todo esse processo, tá? E aí, como pensando mesmo num algo mais prático, né? Então, o que que a gente faz? Orientar 3 pisos para que façam a escolha, né? E aí é isso que a gente vai fazer. Ou seja, ver o tamanho, o preço e a qualidade. Ah, professor, pode ver outras coisas também, né? Sobre, por exemplo, cores ou algo parecido com isso. Claro, isso também pode, né? Mas a gente tem que pensar nessa situação que nós temos que ajudá-lo a escolher sobre tudo isso, tá? E aí tem que pensar numa outra situação também, que a gente, como consumidor, talvez a gente não perceba isso, mas quem vai colocar os pisos sabem que eu tenho que pelo menos comprar 10% aí
né, adicionar no que eu vou comprar 10% a mais no piso. Por quê? Porque eu tenho que colocar mais para sobra, né, um detalhe, né, ou seja, para ter uma sobra mais, caso que quebra, sei lá, a pessoa que vai colocar, né, quebrou o piso e aí tem um outro piso, né, esse piso pode ficar, e é muito difícil, raramente, né, ter a medida tudo certinha, né, do espaço que você quer. Vamos imaginar que você vai colocar 6 pisos lá e os 6 pisos vão dar o tamanho certo, né? É muito difícil isso acontecer, né? Então sempre vai ficar uma parte ou outra, vai ter que cortar, enfim, né? Sempre vai sobrar e aí é preciso de pelo menos 10% aí do cálculo final. Então, por isso que as pessoas compram às vezes uma caixa a mais, né? Uma quantidade a mais, justamente por isso, tá? E a mão de obra, né? Quem que vai colocar, né? E aí, vamos pensar que como eles contrataram a gente, provavelmente eles não vão colocar, né? Então, a gente precisa ir atrás, né, de uma pessoa para saber como que está esse piso também, né? Como que está esse chão, né, onde vai ser colocado o piso, né? E aí eu fiz, né, fizemos, na verdade, vamos pensar assim, um valor médio, né, de quem? Do pedreiro que pode colocar, o próprio azulejista, né, cobram, tá? E aí tem que verificar se eles vão cobrar por dia ou por metro quadrado, né? E aí tem várias opções aí que pode também. Pode ser, ele vai dar o preço total, o preço final, né? Ou ele pode falar, ó, por dia eu vou gastar tanto. Quantos dias você vai gastar? Ah, talvez 3, talvez 4 dias, né? Ou 2 dias só, ou não, um dia só. Ah, ou dependendo da medida, eu faço por metros quadrados, né? Ah, e aí o que você está incluso na sua? Somente a mão de obra, né? E aí o piso a gente vê direitinho e provavelmente várias vezes o próprio pedreiro ou azulejista, né? Ou outra pessoa que for colocar, né? E ele sabe mais ou menos como funciona tudo isso, tá? E aí tem um cálculo, né? Como você vai organizar todos esses cálculos aí? Eu preciso organizar tudo, né? Precisa estar bem certinho em todos os cálculos aí para gente, tá? Lembrando que tem que fazer todos os cálculos de material, mão de obra, todos, tá até letra maiúscula aí, justamente por isso. É preciso que calcule tudo, né? Não tem como. A gente vai pensar numa estrutura e vai colocar, por exemplo, o piso, no caso, né? E eu preciso saber de todas as informações que eu quero, como somos, entre aspas, prestadores de serviço, a gente vai mandar o orçamento para a pessoa e falar assim, olha, é isso, 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 né? Então, todos os cálculos possíveis aqui dos 3 orçamentos e assim por diante. Precisa analisar os gastos, né? Representar para a família os detalhes desses gastos. Precisa analisar. Não dá para a gente pensar nisso. Não dá para você, quando você pegar uma prova, por exemplo, do Enem, e ver uma questão que vocês vão ver, questão sobre área, por exemplo, não dá para. Se você já tem tudo isso em mente, como funciona, tudo que está por trás, vocês vão perceber que vocês vão perder menos tempo, inclusive na interpretação. Agora, se não sabe, vai sofrer um pouquinho mais, né? Então, por isso que eu estou trabalhando esse lado da gente. Então, lá entendemos as informações, vamos lá, bem rapidinho. Tamanho da cozinha. Então, ele já afirmou que o tamanho da cozinha é 4 metros por 2,3 metros, 2,3 metros. E aí, o que eu peço para vocês agora? Vocês estão acompanhando aí a aula, né? Eu vou pedir para que vocês, vamos calcular essa medida aí. Como que vocês calculariam essa medida dessa área, dessa figura? Primeiro, né, eu preciso entender um outro processo. O que que eu preciso entender? Como que eu calculo a área, né, de uma figura, né? E aí eu preciso saber também o que que é uma área de uma figura. Então eu preciso entender todo esse processo aqui, né, para que eu saiba como que fica tudo isso, tá? Então o que que a gente tem que fazer? O que que é uma área de uma figura, né? Então se eu tenho uma cozinha, né? E eu tenho essas medidas, e aí o que que vai acontecer, né? Eu já sei de como que é a área dessa figura. E aí eu preciso também relacionar a uma outra coisa. O quê? Né? E justamente a essa. Qual se eu vou trabalhar principalmente aí, né, em metros quadrados. Então, o que que eu quero que a gente faça hoje, né? O que que a gente faça agora aqui, bem rapidinho, né? Caso a cozinha tivesse outras dimensões, quais os formatos que nós calcularíamos a área?
Mas vamos pensar nessa. Como eu calculo a área desta figura? E aí vou dar uns minutinhos para a gente pensar juntos, né? Vamos entender todo esse processo desse cálculo e além de entender todo esse processo desse cálculo, né, nós precisamos também entender o que, né? O que é uma área? Né? Essa parte aqui, o que é uma área? O que é uma área de uma figura? Né? Que espaço? Espaço esse daqui. O que tem aqui? Se ele tem aqui 4 metros por 2,3, o que seria 4 metros? Esse pedaço aqui é 4, esse 2,3? Então vamos lá, vamos entender todo esse processo aqui. Mas antes de entender, eu queria que vocês aí, que estão presentes, né? Depois o pessoal que estiver assistindo a aula gravada, pode depois parar um pouquinho, né, e tentar fazer o cálculo. Queria que vocês, Cida, Priscila, né, o Diego, o Emerson e a Laura, que estão aí presentes, como que nós calcularíamos ou como que nós vamos calcular essa área aí? Tomando uma aguinha aí para a gente discutir um pouquinho. Se quiser escrever no chat também. Professor. Bom dia, professor. Eu acho que é 2 metros e pouco, 2,33 metros vezes 4 metros. Beleza. A multiplicação, acredito que seja isso. Não sei se estou certo. Oi, Laura. Não, eu ia falar a mesma coisa, porque eu lembro da aula passada, nós fizemos 4 metros da parte de cima do lado do quadrado. É isso, a parte de cima e a parte de baixo é 4 metros. As do canto é 2,3 centímetros. E esse retângulo, ele tem 90 graus de ângulo reto. A gente fez isso. Então, é 4 lados e 2 lados congruentes. Congruentes, perfeito. Olha só, que bom, Laura. Muito bem. Então, exatamente esse raciocínio, né? Que inclusive alguém escreveu, a Priscila falou, medir o comprimento e multiplicar a largura. Né? Então, olha lá, né? Essa figura é um retângulo, né? E aí a gente já comentou que aqui ele tem, na verdade, os quatro. Opa, perdão. Tem os quatro lados aqui formando o ângulo de 90 graus, né? O que mais que a gente tem? A gente falou que esse lado aqui mede 4 e aqui mede 4, né? Ou seja, são dois lados congruentes, né? Esse lado aqui mede 2,3, esse lado aqui mede 2,3, né? Por que a gente está falando isso? Porque depois a gente vai entrar no perímetro também, né? Mas primeiro vamos pensar na área. O que é a área? A área é essa região em azul aqui, ó. Tudo isso tá pensando na cozinha, ó, cozinha, pensando na cozinha sem móveis, né? Toda essa área aí é a área da figura, né? Então, para a gente calcular, então eu preciso pensar no seguinte: essa figura ela tem uma área de quê? De que exatamente como o Emerson falou, né? Então, para nós calcularmos a área desse retângulo, a gente vai trabalhar o quê? Base vezes a altura. É uma linguagem que a gente fala aí, que é a linguagem da geometria, né? Mas aí a gente pode falar, né, um lado vezes o outro, né? Um lado aqui vezes o outro. A única coisa que a gente tem que só tomar um cuidado, né, é pensar nisso, ó. Esses lados são congruentes, aí isso dá para a gente fazer, beleza. 4 vezes 4, né, vezes 2,3, tá bem? Então, a área do retângulo vai ser igual ao quê? Então, vamos multiplicar, vamos fazer aqui na raça, aqui, ó, 2,3. É até bom que a gente volta aqui à questão das regras aqui da multiplicação. Então, a gente tem 4 vezes 3, vai dar 12, vai 1, 4 vezes 2 vai dar 8 e 1, 9. E agora, onde que coloca a vírgula? Como que a gente conta essas vírgulas aí? O que vocês podem me ajudar aí a pensar nisso? Como que a gente coloca a vírgula aqui? Onde vai a vírgula aqui? Não vale usar a calculadora, hein? Vamos pensar juntos. Como que a gente faz essa multiplicação? Porque lá na prova,
A gente pode usar a calculadora em alguns momentos, mas na prova a gente talvez não vai ter acesso à calculadora. E vamos imaginar que tem uma conta dessa. Como que a gente coloca a vírgula? Qual que é o procedimento para colocar a vírgula aqui? Professora, eu não tenho certeza. Opa. Eu acho que é assim. A gente conta onde tá a vírgula. É onde tá a vírgula, então a gente conta quantos números tem na frente. E põe, é isso? Não Na lembro. frente. Conta uma casa, né? Isso. Talvez é isso que a Laura também quis dizer. Aqui tem É vírgula isso no... daí, professor. Aqui tem vírgula no 4? Não. Aqui no 2,3 tem vírgula? Tem. Então, quantas casas tem aqui? Quantas casas tem aqui? Opa, perdão. Quantas Uma. casas? Tem uma. Uma casa. Não é isso? Não tem uma casa aqui? Então, aqui embaixo Sim. tem vírgulas? Não. Então, o que que a gente vai contar? A gente vai contar da direita para Pra a esquerda. esquerda. A gente vai fazer esse cálculo, vai fazer essa direção aqui. E aí, quantas casas tem? Uma. Então, a gente vai colocar uma casa assim. E isso tem que bater. Ou seja, uma casa e uma casa. Se, por exemplo, tá? Se essa vírgula tivesse aqui, ó, se fosse assim, ó, tá? Só para vocês entenderem, ó, 0,23 vezes 4, né? Que vai dar o mesmo aqui, ó, 92. Essa conta não vai dar. Mas quantas casas nós temos aqui? Duas. Duas. Né? Ó, tá vendo que a gente tem aqui, ó, bem grandão, duas casas, certo? A gente tem duas casas, e aí o que que a gente vai ter que fazer? Vai ter que colocar duas casas depois da vírgula aqui, né? Então a gente vai colocar o que aqui? Uma, duas casas. Então a gente vai ter que colocar a vírgula aqui, tá bem? Então aqui é onde a gente tem duas casas. Então esse é o raciocínio, tá bom? Então vamos voltar aqui para o nosso problema. E aí a gente tem aqui, ou seja, 9, né, vírgula 2. Agora, uma outra coisa que eu quero perguntar para vocês, que é o seguinte, 9,2 o quê? Qual a unidade? É isso que talvez a gente tenha que pensar um pouquinho também. Qual que é a unidade? O que quer dizer isso? Qual que é a unidade? Né? Vai ser sempre metros quadrados? Essa continha aqui é em metros quadrados, ou em centímetros, ou o quê? Será que se você por exemplo, saber disso vai fazer diferença? Muita diferença, né? Então a minha dica é o seguinte, ó, o 4 aqui, ele não está em metros, beleza? Esse 2,3 também não está em metros? Está em metros, certo? Certo. O que que eu tenho que fazer? Eu não multipliquei 4 vezes 2,3? Multiplicou. Eu não multipliquei, não deu 9,2? Agora, se eu multiplicasse somente, olha só, tá bem? Se eu multiplicasse somente as unidades, 4, ó, se eu pensar aqui colocar 4 e pensar aqui colocar 2,3, qual que é a unidade de 4 metros? Né? Que está metros aqui, ó. Qual a unidade de 2,3? Metros também. Então, se eu multiplicar metros vezes metros, vai dar o quê, gente? O que acontece quando eu multiplico metro vezes metro? A gente está acostumado a fazer x vezes x, mas se eu fizer m vezes m, quanto que vai dar m vezes m? Metros quadrados, não dá? Perfeito. Tem que mais que a gente pode falar disso, né? Perfeito, dá metros quadrados. Por que que dá metros quadrados, professor? Porque existe uma propriedade lá na potência, né, que faz o seguinte, a gente tem aqui m e m, né, multiplicando os dois, olha lá, m e m, e que a gente faz o seguinte, a gente conserva a base, uma propriedade da potência, tá? Né? Só lembrando isso é por isso que a gente tem que retomar sempre essas questões. Conserva a base, qual que é o expoente aqui? Não tem nada, mas é 1. Não tem nada, mas é 1. Eu conservo a base, que é o que? M, e faço o que com os expoentes? A gente soma. Por isso que aqui vai dar metros quadrados. Por isso que essa conta aqui, ó, que a gente está fazendo, né, vai dar em metros quadrados. Então, a área, ela vai dar sempre em metros quadrados. Por quê? Não, como assim vai dar sempre? Se a unidade é metros, beleza? Ela vai dar em metros quadrados. Professor, e se aqui fosse centímetros, né? Se aqui fosse centímetros, o que que aconteceria? A unidade seria em centímetros quadrados. Mas vamos pensar num outro raciocínio, né?
Uma cozinha é muito difícil 100 centímetros. Por exemplo, será que vai ser só 4 centímetros? Né? Se a gente pensar aqui por 2,3, isso é uma cozinha muito pequena, né? Então, por isso que a unidade aqui faz muita referência. O que significa entender essa unidade? Significa também, se porventura você for, sei lá, vou pegar numa relação aí da vida prática, né? Se você, por exemplo, for comprar sei lá, vou comprar o queijo, né? Se você chegar, né, no supermercado e falar, me vê duas fatias, me vê 200 gramas, me vê 1 quilo, né? Você pode reparar, se você falar para ela, me vê dois, a pessoa talvez não saiba, duas o quê? Se me vê 200 o quê? Ah, me vê um o quê? Então é preciso da unidade. A unidade, a gente não, a gente faz isso de cabeça. Quando você chega, obviamente, né, por exemplo, no açougue, você fala, me vê três, né? A pessoa já provavelmente já sabe que provavelmente vai ser 3 quilos, ou mas dependendo, pode ser 3 unidades, né? Ou 3 partes dessa daí. Enfim, é preciso informar a unidade. E nos exercícios é preciso saber essas unidades, elas são muito importantes, ela vai definir muitas coisas, né? E aí a gente pode depois fazer as transformações, se necessário, em centímetros quadrados, enfim, né? Mas eu preciso saber a unidade. Entendido até aqui? Beleza? Sim. Ótimo, vamos lá, vamos continuar, que hoje aí tem algumas outras coisas aí. Só que agora, olha só, vamos viajar nesse sentido, né? O que é essa viagem? Caso a cozinha tivesse outras dimensões e outros formatos, como calcularíamos a área? Né? O que significa pensar nisso? Nós temos uma cozinha que teve essa dimensão, 4 por 2,5, mas e se fosse outras dimensões? Ah, professor, aí a gente vai fazer os cálculos. E se nós entendêssemos o seguinte, e se a cozinha tivesse outros formatos? Como assim outros formatos, professor? Sim, né? Pode ter a cozinha que tem um formato de uma outra figura, né? Pode ser diferente do retângulo, pode ser diferente, opa, perdão, dessa daqui, né? Então, o que a gente consegue entender? Que geometricamente existem outras figuras planas, né? O que seriam isso? O que seriam essas outras figuras planas? Quais são essas outras figuras planas que nós conhecemos? Quais são, é, extrapolando aí a questão da geometria e das figuras planas, quais são as figuras planas que a gente pode conhecer aí? Qual que vocês lembram aí que a gente pode pensar? Um quadrado? O quadrado, uma cozinha quadrada. Que mais? Um retângulo. O retângulo. Até um círculo, né, professor? Até um círculo. Perfeito, Priscila. Por quê? Existem cozinhas que tem um círculo no modo gourmet. E se a cozinha for um círculo, como que a gente vai calcular isso? Vamos pensar. O que mais? Ó, um quadrado, um círculo, um retângulo. O que mais pode ser a cozinha? Com os formatos diferentes? Poderia ser um losango? Poderia ser um losango. Muito bem. Um losango pode ser uma figura, uma cozinha geométrica, um losango. Pode ser. E aí, então, o que a gente entende? A gente precisa entender que existe várias situações que a gente pode trabalhar essas figuras. Olha aqui. Pode ser uma dessas daqui, né? Pode ser qualquer uma dessas e outras aí que pode acontecer. Essas daqui são as mais conhecidas, né? Mas a gente pode explorar outros tipos de figura. Essa primeira figura aqui, como que a gente vai chamar o nome dela? É um triângulo. E aí, o triângulo, a gente pode entender e classificar ele de vários modos diferentes. Eu fiz questão de colocar esse retângulo de 2 modos diferentes, porque a gente chama aí, podemos dizer, né, que ele está em pé, ou ele está deitado, ou se vocês preferirem, ele vai estar na vertical, ele vai estar na horizontal, né, ele vai estar... Professor, curiosidade, existe cozinha de forma de triângulo? Porque eu pensei em triângulo, mas não falei porque achei que não existia, não. Eu também. Então, mas existe uma cozinha que eles chamam aí de gourmet, que ela é um formato de um triângulo. Dependendo do espaço, a pessoa monta um triângulo. Ela é uma cozinha suspensa. Depois você dá uma pesquisada, bem interessante. Eu também fiquei
achando... aqui de baixo, né, como a gente está trabalhando com a geometria, né, eu não pesquisei, né, mas existe sim figuras, né, que a gente pode trabalhar, tá bem? Beleza, é isso aí. E a questão do retângulo, como eu falei para vocês, depende, né? Às vezes o retângulo está um pouco mais inclinado, né? E assim por diante. E aí a gente pode trabalhar aí. Uma das mais conhecidas é a questão do quadrado, né? E aí, e essa figura aqui depois do quadrado, como que ela chama? Vocês lembram? Essas duas últimas aí, quais são os nomes? Puxando a memória aí agora, hein? Peguei vocês. Essa figura aqui, né, uma dica. Uma dessas figuras foi falada pela Cida, que é o losango. Qual que é o losango? É esse quadradinho aí, não é? Esse daqui, o balãozinho, né? E essa outra figura chama trapézio. E aí também muitas cozinhas, né? E muitos pisos, enfim, espaços têm aí esse formato de trapézio. E esse daqui é o losango, né? Conforme a Cida aí comentou. E aí depois tem outras figuras, né? Que é o pentágono, né? Que é o hexágono, o octógono e assim por diante, né? E aqui temos aí a circunferência. Puxa, professor, então quer dizer o seguinte, se eu tenho, né, vou pensar aqui no estudo propriamente dito da geometria. Professor, então, quando eu pensar numa área de uma figura, eu preciso saber a área de todas essas figuras? Sim, eu preciso saber. Quer dizer que cada figura dessas, ela tem uma determinada área? Sim, ela tem uma determinada área. Todas essas figuras, elas são geometricamente diferentes? Elas são geometricamente diferentes, como essas daí que vocês estão vendo. Então, entender a grandeza, professor, eu preciso, muitos alunos às vezes me falam assim, professor, eu preciso estudar para o Enem, dá uma dica. Então, eu já estou dando mais do que uma dica. Peguem essas figuras planas, a gente vai estudá-las, né? Hoje, pelo horário, a gente vai conseguir fazer algumas aqui, mas é importante você parar e ver como é o cálculo da área dessas figuras. Eu não recomendo ir direto para o exercício do Enem, não faça isso. Estuda um pouquinho como que é a área de um triângulo, de um retângulo, de um quadrado, de um trapézio, de um losango, das outras demais figuras, da circunferência. E depois que eu tiver apropriado disso tudo, né, eu começo a entender a situação, o problema que isso vai determinar, tá bom? Então, essa é a minha sugestão e dica aí para a gente pensar. Então, vamos lá, vamos pegar essa figura plana aí. Que figura que é essa? É um triângulo. Como que é a área de um triângulo? O que vocês podem falar que a geometria nos ajudem aí para calcular a área de um triângulo, né? Então, a gente tem esse piso aqui, ó, né? Todo esse piso aqui. E como que a gente, todo esse espaço aqui que a gente tem para calcular a área, que é a parte de dentro, como que nós calculamos a área de um triângulo? Como que é a área de um triângulo? O que vocês... Professor, eu acho que é três lados iguais? Três lados iguais, então vamos imaginar. Ó, se eu pegar esse lado, esse lado e esse lado, eu tô classificando ele que é um tipo de triângulo. Vamos aproveitar aqui, Laura. O triângulo que tem três lados iguais, qual que é o nome dele? Três lados iguais. Lembra? Alguém pode ajudá-la? A gente vai chamar esse triângulo de equilátero. Quando eles têm o quê? Ele tem os três lados iguais, né? E aí o que acontece? Mas aqui ainda a gente não calcula a área, né? A gente está classificando esse triângulo. Ele pode ter dois lados iguais e um lado diferente, né? E quando isso acontece, ele tem outro nome, que ele vai chamar de isósceles, né? E pode acontecer... Professor, deixa eu só perguntar. Pode Se ele é um perguntar. triângulo, então, se caso fosse três lados iguais, ele seria 3, 3, 3? Se um dos lados, se a gente souber um dos lados, perfeita a sua análise. Se nós soubermos um dos lados, esse lado aqui vale 3, nem preciso colocar os outros 3 aqui. Eu entendo que esse triângulo ele tem já os três lados iguais. Perfeito.
tá? E além de eles ter os três lados iguais, o triângulo equilátero, ele tem uma outra característica bem importante também, já que você citou, que esses três ângulos aqui, ó, eles são iguais também. E para um triângulo equilátero, esse ângulo aqui ele mede 60 graus. E aqui, professor, 60 graus. E aqui, professor, 60. Ou seja, a soma dos ângulos internos de um triângulo vão dar quanto, né? A gente vai fazer 3 vezes 60, né? Que a gente vai chegar aqui no famoso 180 graus aqui para o triângulo, tá? Então, a gente pode explorar isso também. Beleza, isso é bem importante também. E eu posso falar também, aproveitando que a Laura falou, esse lado aqui, diferente desse, uma figura com três lados diferentes, né? A gente vai dar o nome de escaleno, né? É o nome que a gente dá para essa figura aqui, tá? Mas, tudo isso daqui a gente chama de classificação das figuras, né? A gente vai classificar essas figuras. Mas o que eu quero que a gente trabalhe é a questão da área. Como que eu calculo, vou pôr essa palavrinha aqui, como que eu calculo a área de um triângulo? Como que eu sei, como que eu vou saber calcular a área de um triângulo? Vamos imaginar, tá bom? Vou aqui dar uma dica para a gente pensar junto. Vamos imaginar que eles mediram a área do triângulo. E eles perceberam que esse lado aqui, ó, só para vocês entenderem, eles têm 10 metros. Que lado, professor? Esse lado aqui, ó. E eles perceberam também que esse lado da ponta aqui até... Opa, tentar fazer um pontilhado aqui. Da ponta até a base deles aqui, eles perceberam que tem essa medida aqui, essa medida tem 6 metros. Como que eu calculo isso? Eu preciso saber calcular a área aqui dessa figura, né? A área, lembrando, é a área toda a região dentro dela aqui. Então, como que eu vou calcular isso daqui? Qual é a dica que vocês me dão aí? Como que a gente vai calcular? Não é igual a outra figura, porque a outra figura era um retângulo e ficava muito mais tranquilo para pensar. Só que essa figura não, né? Essa figura não é um retângulo. Opa, perdão. Espera aí, só para voltar aqui. Desculpa, clicou aqui. Olha lá, vamos lá. Então, a gente está aqui. Então, essa figura aqui não é igual a outra, né? Que nós calcularíamos simplesmente colocando a base vezes a altura, que isso não dá certo, mesmo porque a gente não tem tudo isso. Então, a gente só tem essa medida aqui. O que é esse 6 aqui? É essa medida. E o que é esse 10 aqui? É essa medida. Como que nós poderíamos calcular aí? O que vocês me orientam aí para nós fazermos o cálculo? Professor, não sei se está certo, mas no caso ficaria 6 vezes 10? 6 vezes 10. Se eu pensasse na figura que fosse assim, por exemplo, né? E essa figura aqui tem um exemplo, tá? 6 aqui e 10. Essa figura realmente seria 6 vezes 10, né? E aí a gente calcularia aqui. Mas essa figura não. Essa figura não tem essa, por isso que eu falo, geometricamente, essa daqui é um retângulo, esse aqui é um triângulo, e essas duas figuras, mesmo sendo figuras planas, né, por estar no plano, enfim, mas nós não calculamos ela do mesmo jeito, tá bem? Então, para calcular essa figura aqui, mais alguém tem alguma dica? Seria 12, professor? 12? Como que você pensou no 12? Porque, ó, se é 6 de um lado e 6 do outro, aí dá 12, né? O que é 6, ó, é essa medida aqui, ó, daqui, da ponta, vou pôr uma letra Então, aqui, ó, até embaixo, de um lado. de A. Aí do outro lado, não vai ser 6 também? Se esse, ó, um bom comentário, ó. Peraí, opa, perdão. Se aqui vale 6, esse lado de A C também vale 6, você acha? Foi o que eu pensei. Não, essas medidas são diferentes. Eu vou depois, a gente deve fazer um exercício, que esse lado aqui vale 6. Né? Visualmente parece que é igual, mas não é. Né? Aqui vale 6 e esse lado aqui ele vai valer outra coisa, mas não, ele não vai dar 6. Então,
professor, então no caso você teria que dividir 6 vezes dividido por 10 ou 10 dividido por 6, alguma coisa assim. Não lembro agora. Isso, então, exatamente por isso mesmo, Laura, né, e os demais, é importante a gente saber tudo isso daqui, ó. Eu preciso saber a área de todas essas figuras. E cada uma das figuras, ela tem uma área diferente. Por exemplo, a área do círculo não tem nada a ver com a área do triângulo e nada a ver com a área do retângulo. Eu não posso decorar ela. Dependendo da situação que caiu o meu problema, eu preciso resolver. E essa daqui em particular, a área de um triângulo, ó, a área de um triângulo, ela tem a seguinte característica, ó, ela tem uma base vezes a altura dividido por 2. Então, vamos traduzir isso. O que é o B? O B é a base da figura. O que é o H? Né? A gente usa isso na matemática, na geometria também, né? Enfim, a gente fala que é a altura. Então, o que significa? Quais são as informações que eu tenho? Professor, qual que é a base dessa figura? Será que eu tenho a base dessa figura? Eu tenho. Eu tenho aqui que essa base aqui, para nós, isso daqui é a base. Né? E a base dessa figura vale quanto, professor? Vale 10. Então, a base aqui, ó, eu vou colocar 10 vezes. Qual que é a altura dessa figura? Então, daqui, ó, até aqui é a altura. Então, ó, eu vou até colocar aqui em outras cores, só para a gente entender esse processo aqui. Então, aqui, ó, é o H. Né? Ou seja, a altura dela. E essa daqui, ó, é a nossa base, que vale 10. E aí, sabendo dessas informações, a gente vai para os cálculos. A base vale 10, a altura vale 6, e aí a gente vai dividir por 2. Por que dividir por 2? Porque é a fórmula para nós calcularmos a área. Essa é a fórmula. E dessa daqui, que era mais fácil do retângulo, que nós vimos, né, da questão do piso, da cozinha. Qual que figura que é essa? É um retângulo. Como que a gente calcula o retângulo? Base vezes altura, como foi dito aí, tá bem? Né? Então, nesse caso, o que a gente fez? A gente multiplicou 10 vezes 6. Tá? E nesse caso aqui, o que a gente vai ter que fazer? Vamos fazer as operações. 10 vezes 6 vai dar 60, dividido por 2, a área... 30. Perfeito, 30. Agora a pergunta é, qual unidade que eu estou calculando? O triângulo total? Isso, qual que é a unidade total aqui? Vai ser em quê? Qual a unidade? Né? Quando eu falo Metros. metros, então, Quadrados. perfeito. Né? O que acontece? A dica aqui de ouro é o seguinte, todas as áreas, se aqui é metros, vai ter que dar 1 metros quadrados. Por quê, professor? Porque aqui a gente multiplicou, ó. Se nós traduzirmos aqui, ó, só para vocês entenderem, ó, perdão. Se nós traduzirmos aqui, ó, eu estou multiplicando 10 o quê? Metros, vezes 6 o quê? Metros, dividido por 2. Então, eu tenho aqui, pensando em metros vezes metros, a gente já viu na aula passada, dividido por 2. Ou seja, né, pensando em unidade. Mas aqui eu tenho, obviamente, está faltando aqui o 60, né, por isso que aqui deu 30. Então, ou seja, essa unidade aqui, ó, ela é em metros quadrados. Tá bem? Então, essa unidade aqui, ela é em metros quadrados, tá? E aí, o quadrado, né? Falta aí alguns minutinhos, dá tempo da gente fazer aí o quadrado. E o quadrado é totalmente diferente. Diferente de quem, professor? Um pouquinho diferente do retângulo, um pouquinho diferente do triângulo, né? E também o quadrado tem uma característica também. Quais são? Os 4 lados são iguais, não é isso? Ou seja, se eu sei aqui quanto que... Por exemplo, sei lá, se aqui deu 3, por exemplo, esses 3 lados vão dar 3 também, né? E aí, o que mais que eu sei? Que esse ângulo aqui, ó, é um ângulo de 90 graus, ou seja, né, a cozinha, se pensarmos aí na cozinha, ela vai ter o formato aqui do ângulo de 90 graus, né? E o que mais que a gente pode explorar aqui do quadrado? Eu preciso saber a área desse quadrado, ou seja, como que a gente calcula o que tem aqui dentro de área aqui, né? Vamos pensar num espaço vazio, sem móveis nem nada, como que a gente calcula? Então, vamos imaginar que a pessoa foi lá e calculou e deu 5 aqui, ó, por exemplo. Né, o quadrado 5. Ela já sabe que a cozinha dela é um formato de um quadrado e ele sabe o que é o 5. E a minha pergunta para vocês é, como que eu calculo a área deste quadrado? De lado 5. 5 o quê, professor? 5 metros. 5
metros quadrados, porque são 4 lados iguais. Perfeito. Aqui é 5, aqui é 5, aqui é 5. Beleza. E quanto que vai dar aqui dentro de metros quadrados? De área aqui dentro. Como que a gente calcula isso? Então, como que a gente a gente faz o seguinte, qual que é a área de um quadrado? Como que a gente calcula a área de um quadrado? De um quadrado qualquer. Se eu sei qualquer quadrado, se eu coloco o lado 5, eu vou saber que lado que é. Então, ó, a dica de ouro é o seguinte, para que eu calcule a área de um quadrado, vocês vão ter que multiplicar o lado pelo outro lado. Ô, Como assim? professor, Pode falar. então no caso vai fazer 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, é isso? Não, só 2 vezes. Um lado vale quanto? 5, certo? Certo. Vezes o outro lado, quanto que ele vale? 5. Só essas duas medidas só serão necessárias. Porque o quadrado, como eu já sei, né, que o meu lado, no caso, vale 5, e aí o que eu fiz? L vezes L. E aqui a gente pode explorar várias questões aqui, né? A gente pode fazer direto, né? A gente pode aqui pensar em 5 vezes 5, que vai dar 25, né? Como a gente está estudando, a gente pode pensar que isso daqui, 5 vezes 5, é 5 ao quadrado, né? Que é uma propriedade da potência, ao contrário daquela propriedade da potência que a gente tem. Em 5 vezes 5, obviamente, né, que vai dar aqui o 25. Ou seja, a área deste quadrado, ela vai dar o quê? 25. 25 o quê? Qual é a unidade? Qual que é a unidade? Importante aqui. 25 metros. 25 metros quadrados. É isso Perfeito. daí. Porque, ó, que na verdade, como eu sei disso? Se esse 5 é metros, vezes, se esse 5 é metros, metros vezes metros vai resultar em metros quadrados. Então, aqui, ó, a gente tem 25 metros quadrados. Tá bem? Então, o que eu E também recomendo? não pode esquecer de colocar metros quadrados no final da conta, senão vai dar errado, porque tem que colocar sempre os sinais no final. Perfeito, o Emerson, isso mesmo. Não posso deixar de esquecer de colocar a unidade de medida lá. Muitos problemas talvez não tenha, mas eu tenho certeza que todos os problemas do Enem terão essas medidas, tá bem? Então, para a gente aí tá bem atento aí. E o que eu recomendo para vocês, né? Já vai dar o tempo aqui da aula. O que eu recomendo para vocês aqui, ó? Eu vou passar bem rapidinho, ó. Eu recomendo que vocês procurem figuras planas, que é um trapézio. Como calcular a área de um trapézio? Opa, perdão. Né? E aí, depois aqui tem como que a gente calcula a área de um losango, como que a gente calcula a área de um círculo, né? E outras áreas aí que a gente pode calcular, tá bem? Professor, então é para calcular em casa e depois na próxima aula mostrar para o senhor. Então, o que a gente pode fazer? Vou começar na próxima aula falando sobre o losango, como que a gente calcula, perdão, do trapézio, né? Que esse daqui é o trapézio. Ó, vamos calcular a área de um trapézio. Como que a gente calcula a área de um trapézio? Como que a gente calcula a área de um losango? E aí, não tem aqui no desenho, mas como que a gente calcula a área de um círculo? E como que a gente calcula outras áreas, uma figura que tem, sei lá, um triângulo e um retângulo junto? Como que a gente calcula tudo isso? Então, eu quero, mas antes disso, eu acho que vocês entenderam, eu preciso saber o cálculo da área dessas figuras planas, de todas essas figuras planas, tá bem? E aí espero que tenham, passou muito rápido, por isso que eu falei, já são aí 11 horas, para não atrapalhar a próxima aula. E de novo, gente, eu vou estar lá no grupo, vou mandar para vocês, se tiverem alguma dúvida, vocês podem me chamar no Zap, né? Pode aí me chamar, mandar algum comentário, tiver alguma dúvida, tá bom? Então, fica aí de lição para vocês pensarem nas áreas das demais figuras. Para a próxima aula, a gente trabalhar um pouquinho essas áreas e, se der tempo, a gente faz um exercício já do Enem, falando sobre área, e aí vocês vão entender todo esse processo. Mas antes de ir direto por fazer o exercício do Enem, pense, calcule e rascunhe todas essas informações. Tá bem? Alguma dúvida? Nenhuma, professor. Pode, mas se tiver Não. alguma também, fiquem à vontade aí. Deixa eu parar aqui a Obrigado, apresentação. professor. Ficou bem. Você explica bastante
bastante calma. Isso facilita a gente entender bastante. Isso é para a gente calcular todas as áreas, então, das figuras, para depois mostrar para o senhor, entendi. Perfeito. Faz isso, faz esse exercício, Emerson, exatamente. Vai lá, pega todas as figuras, eu tenho que saber. Ah, professor, pro vestibular, pro Enem, eu preciso saber decor? Sim, eu preciso entender, não decorar, preciso entender isso, né? Pode ser que o triângulo ele fica de outra ponta cabeça, pode ser que o retângulo ele fica de lado, mas ele tem as medidas, né? Independente disso, eu consigo é, fazer o cálculo eu preciso saber a área de cada uma dessas figuras. Sem saber a área dessas figuras fica mais difícil, tá bem? Então, quero aqui agradecer Priscila, Laura, Emerson, Cida, Diogon aí por ter Obrigada. compartilhado aí e o Obrigada, Diego professora. Adorei também. a aula. Eu que agradeço, Obrigado. gente. Obrigadão. Eu vou estar encerrando aqui a aula, que é 11 horas, né? Eu não quero atrapalhar a aula do colega que vai vir aí também, para vocês estarem atentos aí. E lembre, qualquer dúvida, vocês podem me chamar, fica à vontade. Talvez não responda na mesma hora, mas eu sei que vocês estão participando. Tá bom, gente? Obrigado, tenham um bom final de semana, né? E qualquer dúvida, estou aí à disposição de vocês.